prazer, meu nome é Natasha Barbosa, eu sou professora de crochê aqui na Joca Novelos e é com prazer que eu apresento para vocês a bolsa Flor da Lua. Eu dei esse nome por causa das alças, meia-lua, e também por causa da escolha do material, que é o macramê mesclado, nosso lançamento, nosso fio exclusivo, que justamente com esse tom rosa, ele dá uma lembrança de flor. Eu acho que funciona bem também no aspecto natural, rústico. É uma bolsa forrada, é uma bolsa que ao mesmo tempo é um crochê leve, tranquilo, como eu acredito que tem que ser. E nós fizemos assim eu fiz de forma relativamente rápida, como eu estou falando. Usei um novelo só, as duas alças. Nós temos aqui dentro um forro de elanca, que eu especifico direitinho. E olhem, tranquila de levar, passear, vender, presentear. Com um novelo só, a gente vai longe. Vamos crochetar, gente? Oi, oi, oi! Para fazer a nossa bolsa, nós vamos utilizar duas alças no formato meia-lua. Ela é de madeira sólida, eu acho que combina muito com esse efeito mais natural do fio macramê. E tem cerca de 18 centímetros de comprimento com, se eu não me engano, 9,5 de largura. É uma peça que eu acho que funciona, né? Combina com essa questão da madeira, do natural. E outro material que nós vamos utilizar é a elanca. Eu vou fazer como forro, escolhi esse tom bege, que justamente não briga, ele fica bem interessante no fundo, não é transparente, e eu recortei um quadrado de cerca de 55 centímetros. Justamente, você pode fazer depois medindo o seu square. Outra coisa é o fio, uma linha simples para costura. Eu peguei rosa para combinar, né, com a cor escolhida. Duas agulhas de tapeceiro, uma mais grossa, uma fininha, perdão, para costura, não é de tapeceiro. Tranquila, só para a gente fazer o forro e também arrematar o material necessário. Utilizaremos também alfinete em uma quantidade razoável, porque eu vou e prendo o forro no crochê para justamente auxiliar na costura. Outra coisa é uma tesoura. Além dos materiais citados, nós vamos utilizar a agulha de crochê número 9 e a nossa estrela, né? O nosso fio maravilhoso, lançamento, que é o macramê mesclado. Ele vem com 192 metros, tem a pontinha de segurança aqui do fundo, no meio, ó, para sair facilmente, pra gente poder tecer com tranquilidade. Ele é recomendado na agulha de crochê, é a agulha número 9. O meu ponto é mais frouxo, então para mim, eu quero que ela seja uma trama mais fluida, então não tem problema algum usar a número 9. Caso o seu ponto seja mais apertado, mais tenso, você pode pegar e utilizar a agulha número 10, é uma dica. No tricô, eles recomendam o número 10 e o Tex é 3.726. Ele é interessante. Essa aqui é a mescla cru com rosa. Tem diversas outras opções. Tem cru com bordô, tem cru com preto, tem com verde. Tem esse aqui que também é uma opção que eu acho belíssima, que é um aspecto mais natural. Então, nós temos muitas opções para esse fio, além de um bom rendimento. Nós vamos começar, vou pegar aqui a minha pontinha já. E nós vamos começar como a gente começa qualquer grand square, ou conhecido por todo mundo também como quadradinho da vovó. Nós começamos com um anel mágico, e aqui vem uma recomendação, assim, para todo mundo, em especial para quem está começando na nossa atividade, na arte do crochê, que é deixe uma ponta longa, tá? Porque depois nós vamos arrematá-la. Se você deixa curtinha, no processo de arrematar, talvez não consiga, e isso pode até atrapalhar o seu trabalho, pode até desfazer o seu trabalho, tá? Então, deixe uma ponta um pouco maior. E nós vamos começar fazendo duas correntinhas no meu anel mágico. Eu venho, coloco o fio para trás, aqui está a ponta e para lá está o do novelo, certo? Pego, vou entrar na direção da minha mão e vou puxar, ou seja, vou laçar, vou prender com a agulha, fazendo a primeira correntinha, a segunda correntinha. Fiz duas correntinhas.
Aqui é a base, a estrutura do nosso anel mágico. O que nós vamos fazer? Eu farei pontos aqui dentro, mas eu tenho que fazer sempre pegando os dois, tá? Eu não posso fazer pegando só um, porque depois, como o próprio nome diz, anel mágico, ele faz uma mágica, a gente puxa e ele aperta e nunca mais solta, se você arrematar direitinho. Então, ele faz uma mágica, se é que eu posso falar assim, e acaba atuando bem para nossa peça. Agora, já estava fazendo sem falar com vocês. Farei um ponto alto. Entro no meu anel, pegando os dois fios, passando pelos dois fios, perdão. Faço uma laçada, trago. Farei uma laçada e passarei por dentro de dois. Farei outra laçada, fiquei com dois, passando por dentro desses dois. Assim, a gente fez um ponto alto. Novamente. Aqui com os nossos três, as correntes aqui vão equivaler a um ponto alto, deixando aqui o nosso fio. Então, agora eu faço uma, duas correntinhas, retorno aqui, farei um ponto alto, no caso três, mas faço o primeiro dentro do nosso anel mágico, ó, um, dois, três. Novamente, duas correntinhas, faço novamente os 3 pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas e vou fazer o último bloco dos 3 pontos. Tem o nome, eu tava até lembrando agora, eu uma vez num livro, que é uma enciclopédia de agulhas e fios, perdão, agulhas e linhas, que esse quadradinho que a gente falou que é o quadradinho, o Grand Square, ou quadradinho da vovó, depende, tem alguns nomes, né? Um nome que eu vi nesse livro era quadradinho Velha América. Por que Velha América? Porque é um quadradinho que era muito utilizado pelos colonizadores, imigrantes, né, europeus, nos Estados Unidos, para fazer aquelas mantas, que era a manta e colcha Velha América. Então, eles faziam na época. Eu achei isso interessantíssimo. Interessantíssimo porque, perdão, são os primeiros colonos norte-americanos. Então, assim, tem uma história, né? Tem um contexto. Ó, aí aqui, fizemos. Aqui, lembrando da nossa mágica? A nossa mágica é puxar esse fio. Nem vou puxar tanto agora, porque depois ainda puxarei mais um pouquinho para arrematá-lo. Mas, ó, viram? É o mesmo anel mágico que a gente usa para fazer amigurumi, ou realmente na ideia muitas vezes, do crochê circular. Agora, normalmente nós faríamos duas correntinhas e poderíamos fechar aqui com um ponto. Porém, eu gostei de uma forma que eu estava justamente pesquisando e que eu achei interessante, que é o quê? Você vem aqui nesse ponto, dá uma laçada e faz um ponto alto. Só que, ó, vou mostrar aqui pra vocês. O ponto alto, eu achei que fica meio aberto. Achei interessante. Uma alternativa é o meio ponto alto. Porém, vou fazer aqui também. Nós vamos ver juntos como é que fica, ó. Meio ponto alto fechou mais. Gostei, tá? A alternativa é porque o que eu quero? Agora, eu quero subir aqui, porque é nesse intervalo, justamente das correntinhas, em que nós vamos acrescentar mais bloquinhos de 3, tá bom? Então, ó, eu já subo aqui fazendo uma, duas correntinhas, laçada, entro, faço outro ponto alto nesse bloco, farei mais outro ponto, fiz um bloco, porém eu não vou terminar só nesse bloco, eu preciso fazer o outro bloco e as minhas duas correntes que equivalem à quina. Então, eu faço uma, duas correntes, mais 3 pontos aqui dentro, ó. Um,
2, farei o terceiro. 3. Temos novamente uma quina, tá? Aí, farei agora no próximo. Vamos dar sequência. 1, 2, 3. 2 correntinhas, venho e faço aqui os 3. E assim a gente faz até o final. Ó, viram? 2 quinas. Preciso fazer aqui também. Aqui estamos, fiz até o final. O que nós vamos fazer agora é, a gente vem aqui, faremos um ponto baixíssimo. Por quê? Porque nós estamos unindo esse bloco ao outro, que nem esse, não existe nenhum ponto nesse intervalo, não tem uma correntinha ali. Então, eu faço um baixíssimo e a partir daqui, eu vou fiz 2 correntes, novamente, entro e faço um ponto alto, faço outro ponto alto aqui. As 2 correntes já estão contando como um ponto, tá bom? Então, aqui a gente começou a fazer um bloquinho de 3, né? Os 3, sendo que antes, vamos olhar bem para ele. Deixa eu pegar a pontinha para cá. Nós fizemos 3, aqui nós faremos 3 pontos altos com 2 correntinhas e mais 3, porque é a quina, né? Corresponde à quina. Nesses meios, ó, nós faremos só 3 pontos altos, sem nenhuma correntinha no intervalo. Então, nós temos o quê? Fazendo, conforme vai aumentando a quina, a quantidade a cada carreira, nós vamos aumentando também as laterais. E aí, vai aumentando a quantidade de blocos de 3. Vou mostrar aqui. Na quina, nessa, nós vamos fazer, conforme eu falei. Fazer um pouco mais, ó. 2, 3, certo? O que mais? As 2 correntes e depois mais 3 aqui dentro. Aí, o próximo, mas eu já... Viram? Uma quina. A seguir, o próximo, ó, aqui, nesse intervalo, eu farei somente 3. Não faço correntinha, não faço nada. Faço somente 3 pontos altos nele. E assim, eu vou fazer por todo o nosso trabalho, até chegar na medida que a gente deseja. Ó, viram? Aí, a seguir, eu vou fazer as 2 correntinhas, os 3 pontos altos. Aqui nesse meio, só 3, aqui 3 correntinhas, ou 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E assim a gente vai prosseguir carreira por carreira. Com o nosso quadrado tendo cerca de 47 centímetros, viram como ficou grande o nosso square? Eu cheguei a 9 carreiras, sendo que foi uma escolha minha, onde eu parei porque era necessário sobrar fios também para fazer o restante. Então, eu fiz essas 9 carreiras. Sendo que vocês podem optar por fazer maior, menor, conforme vai adaptando, não tem problema, tá? Estou aqui contando novamente para confirmar, mas é uma questão de vocês optarem por fazer maior ou menor, conforme seu fio, até se você quiser mudar. Agora nós vamos arrematar, então eu corto o fio e já preparo, porque eu vou fazer um arremate invisível ali. Esse pode ser feito até com a nossa agulha de crochê, não precisa de agulha de tapeceiro. Ó, viram que eu deixei separado? Aquele fio será utilizado justamente para a gente fazer o restante da peça. Então, aqui eu posso usar a de tapeceiro, de tapeçaria, ou a própria de crochê. Porque eu puxo a laçada e eu vou simular outro ponto. Então, entro, puxo a laçada de novo por dentro e ali a gente tem a cabeça de um ponto perfeito. Sendo que para arrematar é só esconder o fio. Aí sim, eu posso mais uma vez voltar com a agulha de crochê, a agulha de tapeceiro e ir passando o fio por dentro da trama. A mesmíssima coisa a gente faz com o fio do meio, com o fio do anel mágico, tá? É importante observar isso. Agora, nós vamos colocar o forro, o nosso forro.
Vejam bem que você tem que direcionar bem, dobrar. Eu pensei em cerca de um dedo ou um pouco mais. Eu ainda uso um forro relativamente grande. Então, eu escolho um lado para começar, pego os meus alfinetes, dobro e começo a colocar. Nesse aqui, talvez a gente encontre alguma resistência, pouca coisa, justamente porque é um fio mais grosso, é um algodão, é um tecido que já não é um algodão, então talvez a gente encontre alguma resistência, mas pouquíssima coisa. A questão é, direcione bem, pegue seu alfinete e vá colocando em forma de segurar. E já fazer isso em toda a volta, para poder justamente manter o forro preso. Viu? Deixei cair. E logo depois você pode costurar sem medo de ir para um lado, para o outro, de ficar torto. E realmente é uma questão de facilitar o nosso trabalho. Então a gente vai dando sequência, pegando e colocando os alfinetes. É necessário pensar no canto também, nas bordas, tem que dobrar. Eu costumo fazer uma margem um pouco mais grossa. Então é um processo realmente que exige uma calma, mas que nós desenvolvemos bem. Agora nós vamos começar a nossa costura. Pegue o fio que você escolheu. Eu escolhi um tom rosa porque eu queria que combinasse com a mescla do macramê. Mas você pode fazer um branco, um bege, fica a critério de vocês. Vou colocar na minha agulha de tapeceiro, darei um nozinho simples. Agulha de tapeceiro não, agulha de costura. E vou começar a costurar o nosso forro. Alinha bem conforme, só uma alinhada, né? O alfinete já está ali para me orientar, para me dar uma ajuda. E assim a gente começa. Se encontrar alguma resistência, procure uma direção, porque a ideia também não é furar o fio, é passar por entre a trama. Nós vamos justamente prender passando por entre a trama. Então, no comecinho, até pra gente pegar um jeito, é necessário um pouco de persistência. Porém, ó, logo a seguir a gente pega e não fura o crochê, o fio, sabe? A gente passa por entre. Eu sei que, às vezes, algumas crocheteiras, eu vejo isso por algumas alunas minhas, elas estranham um pouco a colocação do forro, ou até esse processo, né? Porque o crochê envolve uma manualidade, costurar é outra. Porém, o forro dá um efeito especial na peça, valoriza. Nesse caso, como é uma peça que tem uma trama mais aberta e é uma bolsa, justamente o forro ajuda a proteger, a dar o sentido da peça como uma bolsa. Então, é importante, às vezes, a gente superar pequenas barreiras para ter um resultado diferente, um resultado melhor. Então, por isso que também estou colocando forro nessa bolsa. Ó, viram? Com o começo, mas sem pegar tanto pela trama, tá? Passando, ó. E assim a gente vai seguindo o nosso trabalho. Chegamos ao final da nossa peça crochetada e com forro. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher uma das partes e com a nossa agulha de crochê nós vamos fazer diminuições. Como assim? Eu venho, vou escolher essa parte aqui. Então, eu pego, no caso, fazer assim, pronto. Venho com o meu fio normalmente e eu vou fazer diminuições nessa parte aqui. No caso, tô escolhendo que é o lado da frente, aquele é o de trás. Eu vou diminuir nessa lateral e essa lateral deixo separada, essa lateral deixo separada dobrada, tá bom? Porque a bolsa vai fazer, ó, assim, um franzido com a diminuição. Então, eu venho, posso já, não faço aqui nesse meio, eu faço na carreira, perdão, gente, no ponto seguinte, ou seja, não é no meio, é no seguinte. Venho com o meu, pego, trago, foi o primeiro, certo? Então, eu já venho daqui e, ó, alça da frente do primeiro ponto, alça da frente do segundo, puxo uma laçada, puxo outra, fiz um ponto baixo. Novamente, alça da frente do primeiro ponto, eu entro pela alça da frente do segundo ponto, faço a laçada passando pelos dois, depois faço uma laçada
passando pelos dois, outro ponto baixo. E assim a gente faz a chamada diminuição invisível, que é quando justamente a gente pega a alça da frente do primeiro ponto, a alça da frente do segundo ponto a ser diminuído e fazemos. Eu vou fazer isso por toda a minha lateral. É importante observar que eu fui costurando e a linha, ela realmente foi, né, eu costurei passando, prendendo o pano no crochê, porém, eu tive o cuidado, ó, de passar aqui por cima. Por quê? Porque eu precisava que a cabeça do ponto, no caso, 2 pontos, não fosse afetada pela costura. Então, isso é um detalhe interessante, porque eu ainda quero fazer crochê aqui. Então, não foi só colocar um forro. A gente colocou um forro, justamente para vedar esses espaços, mas também a gente se preocupou porque depois da colocação do forro, ainda teria uma etapa em crochê. Uma etapa simples, uma etapa pequena, porém, uma etapa ainda a ser realizada, ó. Aqui. Indo a seguir. Naquela outra lateral, eu farei outra coisa. Eu vou aqui arrematar. Ih, quase que eu vou fazer outra coisa. Eu vou arrematar, ó, pego. Tô chegando no final. Aqui é minha costura. Venho, arremato. Aqui, também vou pegar e arrematar. Foi. Primeira etapa, certo? Aqui o franzidinho. A segunda etapa, nós vamos precisar, já desse franzido, eu vou cortar um pedaço de fio. Um pedaço relativamente grande, tá? Não há o momento da gente deixar um pedaço pequeno, então é um pedaço maiorzinho. E o que nós vamos fazer? Eu vou cortá-lo. E já cortando ele, eu venho com a minha... Eu primeiro puxo aqui. E agora, eu venho com a minha agulha de tapeceiro. Essa é uma agulha bem com entrada pro fio bem grossa, né? Bem grande. Eu sei que esse é um fio mais grosso, às vezes a gente estranha, mas ó... Se for o caso, dá uma chatadinha nele. Que aí pronto. Trouxe todo mundo. É importante trazer todo mundo, né? Trouxe. Não puxa muito para não poder deformar o fio, né? Tirar o formato, desfiá-lo. Mas estamos aqui. Agora, a gente vai pegar a nossa alça. Vira pra cá. Virar melhor. Guarda a nossa agulha de crochê, não é mais o momento dela. E nós vamos costurar a nossa alça aqui, prendendo. O que nós vamos fazer? Desde essa ponta, eu venho, passo por dentro da cabeça dos 2 pontos e dou a volta. Esse primeiro foi só um primeiro, nada demais. Volto no mesmo, tá? E aí, agora, nós começamos a realmente prender, tá bom? Então, nós vamos dando a volta e vamos fazer isso por todo o processo, tá? Ó, eu venho aqui e puxo, passando. Eu vou prender essa alça aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer isso. Tem que fazer de uma forma justa. Não, claro que sempre é possível ajeitar, mas vai confirmando. De vez em vez, a gente vai sempre verificando se tá justo o suficiente, tá? Ó, por exemplo, aquele outro ele já não tá. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Ajeitei, acertei. E vamos nós. Então, nós vamos fazer isso até o final da nossa parte daqui. A outra parte, nós também vamos costurar na lateral. Então, são 2 momentos de costura, mas são 2 costuras simples também. Ó. Vamos fazer aquela lateral ali. Aqui a nossa bolsa a nossa alça, com esse pedaço bem franzido. Sobrou fio, então eu vou cortar e arrematá-lo. No caso, arrematá-lo e depois cortá-lo, tá? Esse detalhe, como fica, é interessante. Porque esse aqui foi o que nós diminuímos e pra lá está o forro, estão vendo? Então, agora eu vou cortar um pedaço pra arrematar e eu vou fazer a outra parte.
que é o quê? Mais uma vez, um pedaço grande, afinal, precisaremos costurar. Eu vou fechar um pouco essa lateral. Vejam bem, eu falei um pouco, não é muito, tá? Porque eu quero que ela abra, mas eu não quero que ela fique totalmente aberta. Eu quero justamente totalmente fechada. Se eu fechasse até aqui, esse aqui seria o único tamanho da abertura. E não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que ela tenha uma abertura um pouco maior. Então, eu vou fechar, eu tô falando de coisa de... Deixa eu pegar minha fita métrica. Ó, eu quero mais ou menos isso. Então, eu tô falando de 11 centímetros, tá bom? Pode ser até um pouquinho mais. Acho que 12 centímetros. Não mais, não menos, não mais. Então, ó, a gente já pega, já pensa aqui na lateral. Eu venho com um pedaço de fio também na minha agulha de tapeceiro. E isso aqui será arrematado, tá? Eu vou deixar justamente essa pontinha pra fora. O que que eu vou fazer? Eu venho passando, pegando as duas alças. Tem uma alternativa, a gente pode fazer dois tipos de costura. Uma é passando por cima, prendendo assim, e a outra é vindo de lateral, ó, que aí os pontos ficam visíveis. A que eu quero é passando por cima, tá? Eu quero que realmente que a costura passe por cima do ponto e a gente não consiga ver nem o forro, estão vendo? Então eu venho, pego as 4 alças, 2 alças de lá, as 2 alças de cá e passo. E vou fazendo isso até chegar ao tamanho que eu desejo, tá bom? E aí é só a gente arrematar. Eu não sei nem se será que chegamos. Deixa eu verificar. Não, ainda falta um pontinho, eu acho. Vou fazer mais um pontinho, de qualquer maneira. Ó, eu venho aqui, fiz o meu último ponto e eu tenho que arrematá-lo. Então, estão vendo como fica? Ela dá essa abertura, justamente a da alça. Aqui está fechado, a lateral fica assim. Isso tem que ser arrematado e a nossa alça fica assim, tá bom? É uma bolsa que ela tem a sua estrutura, né? Não, ela é mais fluida. Isso que é a estrutura fluida dela, questão de caimento. Não é uma bolsa grande. Eu tô falando de 32 centímetros de altura e ela vai ter o estimo cerca de 30 de largura, não é muito. Mas é uma bolsa bem interessante, essa pegada do natural, do maxi crochê, alça de madeira. É uma proposta diferente e eu acho que foi uma proposta, apesar de ter forro, que eu sei que é uma coisa que às vezes a gente fica com um certo receio, é uma peça muito tranquila de ser tecida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só escrever, curtam o nosso vídeo, sigam o nosso canal, compartilhem, que toda quinta-feira nós temos uma novidade exclusiva, nova, tecida, crochetada, não só com muito carinho, mas especialmente para vocês. Até!